Olá, turminha! Tudo bem? Vamos pegar o seu livro de ciências e vamos acompanhar comigo nessa aula de hoje sobre previsão do tempo, na página 76 até a 78. Todos os dias percebemos mudanças nas condições do tempo. E o tempo, ele varia de um lugar para o outro, de acordo com o estado da atmosfera. O que é a atmosfera? É a camada de ar que envolve a Terra. Então, o tempo, como ele varia de um lugar para o outro, de acordo com a atmosfera e também com a hora do dia. As condições do tempo podem ser previstas, ou seja, é possível saber com antecedência se vai chover ou se vai fazer sol, esfriar ou esquentar. E essa previsão, ela é feita pelos meteorologistas. Então, a ciência que estuda as variações do tempo chama-se meteorologia. E vocês, como costumam consultar a previsão do tempo? E que meios vocês usam para se informar sobre isso? Atualmente, esses dados podem ser obtidos pela TV, pelos jornais. Vocês assistam jornais? Então comecem a assistir para ficar mais informados. E também nós podemos ver as informações pelos aplicativos do celular, pela rádio. Então tem várias formas de você saber os dados sobre a previsão do tempo. Por exemplo, os agricultores, para eles conhecerem as condições do tempo, é necessário para que eles planejam o melhor período do plantio e da colheita. A plantação de bananas. Ela pode ser plantada durante o ano todo, mas para que ela possa ficar mais doce, então ela é preferida ser plantada com a previsão do tempo em épocas de chuvas. As laranjas. Elas são preferidas ser plantadas em tempos quentes. Os meteorologistas, eles observam o tempo diariamente por meio de aparelhos, como anemômetro, como também o barômetro, também o higrômetro e o termômetro. Entre outros. Anemômetro, aparelho que mede ou registra a velocidade dos ventos. Barômetro, instrumento que indica a pressão atmosférica, a altitude e prováveis mudanças do tempo. Higrômetro é um instrumento que serve para medir a umidade do ambiente, que é a quantidade de água no ambiente. Termômetro serve para medir a temperatura. As estações meteorológicas usam satélites artificiais, balões e radares que enviam informações sobre as condições do tempo. Eu trouxe aqui para vocês o significado de o que é um satélite artificial. É qualquer corpo feito pelo ser humano e colocado em órbita ao redor da Terra ou de qualquer outro corpo celeste. Já os balões, sua função é medir a pressão, a umidade e a temperatura das camadas altas da atmosfera. O que é um radar? É um aparelho utilizado para localizar os objetos a longa distância. Ele funciona através das ondas de rádio. Para vocês entenderem melhor, trouxe aqui algumas imagens. Satélites artificiais, balão meteorológico e radares. Analisando e interpretando as informações obtidas
Por meio desses instrumentos, os meteorologistas fazem a previsão do tempo. Depois, essa previsão é noticiada pelos jornais, pelas TVs e pela rádio. Na página 77 do seu livro, vamos estar falando sobre clima e tempo. Então, as condições da temperatura dos ventos, das chuvas, da pressão atmosférica e da umidade do ar, em conjunto e por certo período determinam o clima de uma região. E não devemos confundir o clima com o tempo que está fazendo em determinado momento. Com o estudo do clima, pode-se prever o tempo para os próximos dias. A diferença é que o tempo ele é momentâneo, já o clima é duradouro. E o tempo ele pode variar de uma hora para outra ou de um dia para o outro. Já o clima não é alterado de um momento ao outro, ou seja, ele muda ao longo do tempo. Sobre a poluição do ar, podemos encontrar muitas impurezas no ar, causadas, por exemplo, pela fumaça liberada das chaminés, das indústrias, dos escapamentos dos veículos. E quando essas impurezas ficam muito concentradas, em grandes quantidades, dizemos que o ar está poluído. E quando o ar está poluído, é difícil até para a nossa respiração. Nós sentimos a dificuldade de ter uma respiração melhor, de respirar um ar mais puro. A poluição do ar é atualmente um dos grandes problemas ambientais do mundo, pois causa muitos danos à saúde do ser humano e de vários animais, como doenças respiratórias e irritação nos olhos e na pele. O livro nos trouxe 4 exemplos de como não poluir o ar. Então, para diminuir a poluição do ar é necessário. Vamos ler com seu livro? Acompanha comigo, na página 77. É necessário não queimar o lixo para não provocar fumaça poluidora. Aquelas fumaças escuras que poluem o ar, poluem o ambiente e atrapalham a nossa respiração. Segundo, não promover queimadas em plantações. Antigamente, as queimadas eram usadas para facilitar a colheita de cana-de-açúcar. Mas hoje em dia, a maioria da produção é feita de forma mecânica por colheitadeiras. Sabemos que queimadas prejudicam a plantação, além de matar muitos animais que moram ali. Terceiro, manter veículos com filtros limpos, dar preferências a combustíveis menos poluentes, como o etanol, e usar catalisadores, por exemplo, são medidas importantes que fazem com que os gases mais prejudiciais sejam transformados em substâncias menos perigosas. Então, os carros de hoje já vêm com esses filtros mais limpos, mais capacitados para poder diminuir a poluição. Mas nós devemos manter esses veículos com os filtros limpos. E o próximo, que é o quarto, colocar filtros nas chaminés das indústrias para reter as impurezas. Os cientistas do mundo todo têm desenvolvido pesquisas para encontrar medidas que possam solucionar ou amenizar os problemas ambientais causados pela poluição do ar. E hoje no Brasil já há carros híbridos movidos por combustíveis e também por eletricidades. Os carros antigos foram instalados catalisadores, que é uma peça vital, muito importante nesse contexto, por fazer com que os gases mais prejudiciais sejam transformados em substâncias menos perigosas. E as condições climáticas também interferem na poluição do ar. A baixa umidade, pouco vento e tempo seco elevam a concentração desses poluentes no ar
E quando acontece isso, medidas de prevenção à saúde precisam ser tomadas. Plantar árvores também é uma atitude boa, bem positiva contra essa poluição e ajuda a preservar o meio ambiente. Então vamos plantar mais árvores. E também proteger os oceanos, nós devemos proteger os oceanos, porque ele ajuda a diminuir a poluição do ar, pois as algas marinhas têm capacidade de absorver grandes quantidades de gás carbônico. Vamos agora para as atividades do seu livro na página 78. Número 1. Leia as frases e complete-as com as palavras do quadro. Meteorologista, ventos, agricultor, satélite artificial. Mas antes, eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo para vocês poderem responder as atividades. Assim que você responder, você dá um play e volta para fazer a correção dessas atividades. Ok? Façam isso com todas as atividades do seu livro. Letra A. O precisa saber quando virão as chuvas para plantar no momento certo. Qual a resposta? O agricultor. Então, letra A, agricultor. Letra B. O é o profissional que trabalha fazendo a observação e a previsão do tempo. Qual é o profissional? Meteorologista. Meteorologista. Letra C. Os fortes prejudicam seriamente o voo dos aviões, podendo até mesmo causar sua queda. Então, os ventos. É isso aí. Letra D. O é um recurso usado para prever o tempo. Qual a resposta? Satélite artificial. Olha aqui, dá para você ver melhor assim, ó. Artificial. A número 2. O que pode ser feito para diminuir a poluição do ar em uma cidade com muitos veículos e muitas indústrias? Vamos para a resposta? Colocar filtros nas chaminés das indústrias, não queimar o lixo para não provocar fumaça poluidora, fabricar veículos com filtros, plantar mais árvores e evitar os desmatamentos. Número 3. Como é o clima da região onde você vive? Pesquise em jornais e na internet e registre sua resposta no caderno. Então, crianças, qual é a nossa região? Região Centro-Oeste. Pesquisa. Vamos lá, pesquisa em jornais ou na internet como é o clima da nossa região Centro-Oeste. E você deverá responder em seu caderno. Mas antes, faça o cabeçalho, coloque a data bem direitinho e copia número 3, a pergunta e responda em seguida. Número 4. Durante 3 dias, acompanhe algumas notícias sobre a previsão do tempo em diversos jornais. Compare essas previsões com o que aconteceu, de fato, com o tempo nesses 3 dias. Depois, responda no caderno. Então, crianças, o livro propôs para que vocês possam fazer uma pesquisa durante 3 dias sobre a previsão do tempo. Vocês irão pesquisar, irão ouvir os noticiários sobre a previsão do tempo, registrar um papel no seu caderno, pode ser até no livro, e depois responder a letra A, para você comparar esses 3 dias para poder ter a resposta para responder a letra A e letra B.
você vai responder em seu caderno. Então, também a número 4 é para ser feita no caderno. Letra A. Todas as previsões estão corretas? Vocês vão colocar sim ou não através das pesquisas que vocês fizeram. Letra B. Qual das previsões pode ser considerada mais confiável? As previsões que você pesquisou. Qual das 3 previsões que você pesquisou é a mais confiável? É uma resposta pessoal. Garanto que vocês vão dar conta. Tudo bem? A número 5. No caderno de Criatividade e Alegria, você encontra a atividade 13 da página 16, relacionada à previsão do tempo. Sabemos que, por enquanto, ainda não podemos responder no caderno de Criatividade e Alegria. Não se preocupe, nós iremos responder em outro momento. Qualquer dúvida, procure a sua professora no grupo de WhatsApp, que ela irá te explicar qual o momento que iremos responder. Crianças, terminamos essa atividade e até a próxima!